Porque, amados, é importante demais nós termos esse momento aqui juntos, de estarmos aqui unidos, levantando uma só voz ao Senhor em adoração. Porque nós não vemos para a igreja simplesmente por vir, porque não temos o que fazer no domingo. Pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer, não é verdade? Mas é bom demais estarmos juntos, em unidade com os irmãos, cultuando a Deus. E a Bíblia nos exorta que nós não devemos fazer como alguns fazem, que deixam de congregar. E com isso acabam esfriando na fé. E Deus não quer, amados, que isso aconteça nem com a minha vida, nem com a tua vida também. Por isso que Ele nos exorta, nos chama a atenção, para que a gente esteja aqui junto. Porque aquele, como a Bíblia mesmo nos diz, que é fiel para cumprir com a sua promessa, Ele não vai tardar, amados, Ele vai voltar para pegar a sua igreja. Então nós devemos guardar isso e estarmos aqui para sermos ademoestados, trabalhados pela palavra. Deus deseja que a minha vida e a tua vida seja moldada para que possamos viver uma vida íntegra e reta, ao ponto de quando Jesus Cristo voltar, nós podermos nos encontrar com Ele lá nas nuvens. E podemos, amados, celebrar todos os dias da nossa vida. E aonde é que acontecem essas ademoestações que a Bíblia fala? É aqui na igreja. Porque se você nunca veio para a igreja e nunca recebeu nenhum puxão de orelha, amados, deixa eu te dizer uma coisa, vai começar por hoje. Quando eu venho para a igreja, sempre a palavra de Deus, ela trata do nosso coração. Você já viu que às vezes nós queremos esconder algumas coisas que muitas vezes não são boas, mas Deus sabe do que a gente precisa. E quando nós estamos aqui, a palavra de Deus, ela vai aonde muitas vezes nós achamos que ninguém sabe. E começa a tratar do nosso coração, nos mostrar que aquilo não é bom para a nossa vida. E eu já fui muitas vezes tratado. E como fui, amados? Com falta de perdão, porque o irmão chegou e estava falando mal de mim. Ou será que eu sou a única pessoa que aconteceu isso? Porque, amados, não é ruim demais você se encontrar com alguém e dizer, rapaz, sabe fulano e tal? Ele disse que o teu cabelo, rapaz, ficou horrível. Pensa num cabelo, parece tua cabeça de ovo. Né? Mas as pessoas, elas chegam, eu estou dando só um exemplo, amém, amados? Ninguém estava falando do meu novo penteado, não. Peraí. Essa franja está uma festa. Mas uma coisa que é certa, muitas vezes nós estamos na igreja, fazendo algo, vivendo de uma maneira, mas que não agrada a Deus. E Deus olha assim, e Ele nos admoesta, Ele nos exorta, Ele mostra que aquilo não é bom para a nossa vida. E quando eu estava aqui olhando, dizendo, mas rapaz, que palavra maravilhosa, falando sobre perdão, e na mesma hora Deus começa a tratar comigo, dizendo, ei rapaz, isso não é para teu vizinho não, isso é para você. Aí a gente começa a olhar, sondar o nosso coração e ver que aquilo é necessário para o meu dia a dia. De chegarmos, amados, e de mandar uma oferta, como eu mandei para uma pessoa, e estava aqui na igreja, feliz da vida, porque eu tinha abençoado a vida dele, mas Deus começou a tratar com a pessoa que estava ministrando sobre aquilo, as intenções do coração. E de eu ver que aquela maneira, a qual tinha dado aquela oferta, que eu estava pensando em algo em troca. E Deus chegar e mostrar e dizer, ei rapaz, a atitude do teu coração não foi uma atitude certa. Então nós precisamos congregar, amados, para que a gente possa estar aqui e sermos trabalhados no nosso coração pelo Senhor. Não é à toa que Jesus Cristo diz que Ele é como uma árvore, o tronco, as raízes, e nós somos os galhos. Onde é que está escrito isso? Lá em João, no capítulo 15. Que mostra, amados, que os galhos, Ele trata, Ele limpa, Ele polda. E poldar às vezes dói, não é verdade? É ou não é? Mas Ele polda para quê? Limpa para quê? Para que possamos dar mais frutos. Então, quando eu venho para a igreja, quando eu estou congregando, amados, Deus Ele vai tratar com a minha vida e a tua vida também. Por isso que é necessário, amados, que não fiquemos em casa, mas que estejamos aqui juntos. E deixa, mas que a lixa de Jeová trate com a minha vida e a tua vida também. Porque a lixa, às vezes, ela tira aquelas asperezas, assim, às vezes ela dói, mas aquilo faz bem. Porque você vai ser um móvel, posso assim dizer, lindo, e vai trazer benefícios para o reino de Deus. Então eu e você temos o privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, nessa fogueira santa,
para podermos sermos tratados pelo Senhor. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, vim para a igreja é bom demais. Vim para a igreja, pode dizer sem vergonha assim, vim para a igreja é ser tratado pelo Senhor, para que você tenha uma vida digna de filho de Deus. Aleluia. Então, amados, é bom demais de sermos, amados, tratados pela palavra, pelas pessoas que Deus levanta, para estar aqui na frente, nos ensinando, nos mostrando, muitas vezes até nos consolando. Porque quantas pessoas não chegam na igreja, amados, de cabeça baixa, olhando para um lado, para o outro, sem esperança para o dia de amanhã, e quando chega aqui, amados, recebe aquela injeção de ânimo. Aquela injeção que vem da onde? Da palavra de Deus, que muda as situações, que mostra que a minha vida e a tua vida tem esperança. Na verdade não é esperança, na verdade é uma certeza de dias melhores. Então, amados, aonde é que tudo isso acontece? No meio da congregação, aonde Deus toca, aonde Deus exorta. Então não pense que você é mais um no meio da multidão, porque não é. Porque Deus vai tratar individualmente com você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe dos teus sonhos. Ele sabe dos desejos do teu coração. Ele sabe, mas como aquilo dói. Porque ele já sofreu e sofreu no nosso lugar. E ele vem com a sua palavra, ele vem com o seu amor, com o seu bálsamo, cuidar da minha vida e a tua vida também. Mas como nós vimos, amados, não podemos deixar de congregar, porque senão não vamos ser admoestados pelo Senhor. Se você quer ter uma vida boa, feliz e mansa sobre essa terra, rapaz, deixa de gastar tempo com televisão e investe tempo naquilo que presta para a minha vida e a tua vida. E você vai ver que em vez de dizer por que é que nada acontece, você vai ver que tudo vai começar a acontecer. Porque quem honra a Deus é honrado por Deus. Então olha novamente assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, honre ao Senhor, que Ele vai te honrar também. E se você olhar, amados, até Paulo, o apóstolo Paulo também nos ensina que a igreja é como um corpo e Cristo é o cabeça, mas eu nunca vi um corpo se mover se uma mão vai para um lado, a perna vai para o outro. E, amados, precisamos trabalhar em conjunto. Precisamos viver, amados, nessa aglomeração, de estarmos aqui todos juntos. E é interessante que quando nós levantamos as nossas mãos santas e começamos a salmodiar o Senhor, cantar louvores a Ele, coisas grandes vão começar a acontecer no nosso meio. Milagres e mais milagres vão acontecer. Porque eu digo e repito novamente, é para você gravar mesmo, decorar mesmo. Peixe não é natural nadar? É ou não é? Um pássaro não é natural voar? E para Deus, amados, milagre é coisa natural. Então não fique pensando que Deus foi um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres e sempre será esse Deus que tem todo o poder necessário para que a nossa vida seja uma vida feliz. Então, povo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: seja sacudido pelo Senhor. Venha para a igreja. Não fique em casa simplesmente porque está chovendo e diz: pastor, você sabe, eu fiz pranchinha no meu cabelo. O que é mais importante, a pranchinha que você fez, os R$ 380 que você pagou pela pranchinha, ou vir escutar uma palavra que vai mover os céus e a terra a teu favor. Mas às vezes, amados, como aconteceu já com o Daniel, fui ministrar lá em Santa Rita uma vez, e Daniel nessa época era pequeno, e nada de Daniel saiu do meu braço. Estava chegando a hora de eu ministrar e Daniel no meu braço. E eu disse: rapaz, e agora? Será que eu vou ter que ministrar com o menino no braço? E chegou uma irmã lá em Santa Rita junto de mim. Aí disse: espera aí que eu vou dar um jeito. Pegou um pirulito e disse: toma. Mas rapaz, foi tão rápido que ele trocou os meus braços pelo braço daquela senhora. E eu disse: mas rapaz, ele me trocou por um pirulito. Aquilo me deu uma indignação tão grande naquele momento. Porque eu sou o pai dele. E um pirulito é uma coisa momentânea. É ou não é verdade? E quantas pessoas, amados, deixam de cultuar a Deus porque hoje eu não estou muito assim.
Eu não estou muito assado. Rapaz, deixa disso, para com isso. Vem para a igreja, mas e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ver que mesmo que você chegou aqui um pouco resfriado, vai sair daqui curado. Cheguei meio com dor de cabeça encharcado, rapaz, vai sair daqui pipocando. Vai pular, mas e vai celebrar o Senhor, que não vai ser brincadeira. Porque o que é que acontece? Nesse ajuntamento, nessa congregação, Deus move a mão dele sobre a nossa vida. Por causa de quê, amados? A unidade, a um só propósito. Estamos aqui levantando a uma só voz, louvores ao Senhor. Então coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. Ou você deseja ser da parte de Daniel, como naquela época que trocou o pai dele por um pirulito. Então não queira fazer isso não, porque isso não serve. São coisas momentâneas. Mas Deus tem para a minha vida e a tua vida também coisas eternas. Mas aonde é que eu vou aprender isso? Na igreja, junto com os meus irmãos. Amém, amado? Então olha para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus está tratando comigo e contigo. Aleluia. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, mas deixa marcado aí, Hebreus capítulo 10, deixa marcado, tá certo, amados? E abre comigo lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. No versículo, desde o versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. Quando nós lemos, amados, essa parte daqui, nós conseguimos ver, amados, que Jesus Cristo disse que eles, os discípulos, alimentassem as multidões, aquela multidão. É ou não é verdade? E é interessante, amados, que eles não tinham nada além de 5 pães e 2 peixes. E como é que Jesus pede, amados, para que aquilo ali aconteça? A única coisa que vem no meu coração, amados, que os 5 pães são os 5 dons ministeriais. E os 2 peixes é o Espírito Santo e a sua palavra. E quando nós podemos ver que esses 5 dons ministeriais, que são o pastor, o apóstolo, o mestre, o profeta e o evangelista, aonde é que esses 5 dons operam junto com o Espírito Santo e a palavra? É no meio do corpo de Cristo. Então, se os 5 dons, a palavra e o Espírito estiverem aqui, amados, nós vamos alimentar multidões. Porque, amados, quantas pessoas estão famintas lá fora, que não sabem o que fazer, que não sabem para onde ir, mas as unções específicas estão na igreja para poder trazer alimentação para a nossa vida. Para que aquilo, amados, que é necessário, que estejamos alimentados e fortes para podermos, amados, enfrentar as adversidades que muitas vezes o diabo levanta. É ou não é verdade? Porque levanta, amados, mas quando ele levanta e você está fortalecido no Senhor, amados, quem vai cair não é você, é ele. Quem vai passar vergonha nesse negócio não é você, é o diabo. Porque, amados, o diabo, amados, quando ele se levanta contra um filho de Deus, pode saber de uma coisa, mas você é ungido do Senhor. Então, quem vai cair nesse negócio e ser envergonhado vai ser ele, não você. Então, quando nós viemos para a igreja, estamos na igreja, esses 5 dons ministeriais, que é o pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta e o evangelista,
vão estar aqui junto com a palavra e o Espírito Santo, nos alimentando, nos fortalecendo, para que dia após dia possamos correr a carreira que é a proposta para a nossa vida. Então, amados, nós temos uma carreira? Temos. Devemos correr? Devemos. Mas devemos também congregar, vir para a igreja, estarmos aqui juntos, porque essa unção, amados, ela vai pegar. Se você já olhou, amados, desde lá de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24, fala também que nós devemos, quando estamos aqui na igreja, temos esse amor fraternal para com os irmãos. Ou seja, mas ter o cuidado de mim para com você e de você para comigo. Então, quando nós estamos aqui, estamos sendo exercitados, trabalhados, moldados para vivermos segundo a palavra de Deus. E onde é que acontece, amados? É através da televisão? Não. É através, amados, da novela? Também não. É através de gibi? Piorou, amados. Mas é através da palavra de Deus, junto com os irmãos aqui na igreja. Amém, amados? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, eu não te disse que Deus ia puxar a orelha da gente hoje? Aleluia! Mas não é bom, amados, você puxar a orelha, é ou não é? Porque, amados, você já viu que... Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu nunca entendi porque é que quando a gente é criança, a gente leva a pisa dos pais até crescer, casar e ter filhos. Porque, amados, quando a gente é pequeno, a gente olha e diz: por que é que eu estou apanhando? É ou não é verdade? Fica aquele questionamento, a gente não entende, fica com raiva. Mas é bom demais, amados, quando você começa a entender que é para o teu próprio cuidado. E quando o teu pai, a tua mãe diz: olha, filho, volte cedo, porque o mundo lá fora não está muito bom não, então é bom você vir para casa. Quando você faz alguma coisa errada, ele dá umas palmadas. A gente no começo tem raiva, mas quando você entende que é amor, rapaz, você vai voltar lá para poder agradecer para os teus pais. É ou não é verdade? Ou ninguém aqui gostou de levar alguma pisa quando era criança? Quando eu cheguei, mas depois de casado, passei alguns anos, aí cheguei lá em casa e fui agradecer a minha mãe pelas pisas que ela tinha me dado. Né? O meu pai está ali sentado, ele sabe que minha mãe, ela corrigia bem mesmo. Meu pai, desde criança, ele nos ensinou a trabalhar, a ser pessoas dignas realmente. Desde criança ele tem nos ensinado isso. No caminho que a pessoa, para poder ter sucesso, é através do trabalho. E não que vai cair do céu. E, né, mas a minha mãe, ela que gostava muito de corrigir a gente com a vara. Tu entende? É como uma foto que eu vi lá no Facebook, a primeira vara da infância e adolescência que eu passei, era uma vara de goiabeira, né? Que você passa e você, num instante, aprende o que você não deve fazer. E sabe, amados, é bom demais quando nós somos corrigidos, porque vemos o amor que Deus tem para com a nossa vida. Mesmo que aquilo nesse momento doa para mim, doa em você, mas uma coisa que é certa, Deus quer o melhor para a minha vida e a tua vida também. Então deixemos ser corrigidos pelo Senhor. E qual é a correção que Ele está trazendo para a minha vida e a tua vida também? Que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Mas de quando, amados, o pastor dizer: vai ter culto na terça-feira de oração. Eita, eu estou lá. Quinta-feira vai ser culto de doutrina. Também estou lá. Rapaz, se quiser me chamar de rato de igreja, não tem problema. Eu não estou nem aí. É melhor ser rato de igreja e ir para o céu do que ser, sei lá, qualquer outra coisa e ir para o inferno. É ou não é verdade? É ou não é, irmão? Mais de uma coisa que eu te digo, amados, se quiserem falar, deixa falar. Se quiserem zombar de você, deixa zombar. O que importa é que você tem já a Deus no teu coração. E aqui na igreja você está sendo edificado. Amém, amados? Amém, amado. Deus é bom, amado. Então abre comigo, lá em Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. A partir do versículo 3. Atos capítulo 12, versículo 3, que diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro,
E eram os dias dos pães asmos. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentar-lhe ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então nós podemos ver, amados, que quando a igreja se junta em oração, as coisas não vão começar a mudar. Se você olhar, amados, aqui, você vai ver que quando o rei Herodes mandou prender a Tiago, ele matou o irmão de João, que era Tiago, porque a igreja não tinha se reunido para orar. Mas quando o povo de Deus se junta, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, o inferno começa a estremecer. Eu vou dizer de novo para você ficar um pouco até assustado mesmo. Quando o povo de Deus se reúne, que está aqui ajuntado, como diz lá em Campina Grande, na minha terra, que está um mói de gente aqui todinho, levantando uma voz só, rapaz, o inferno estremece. Porque ele sabe que quando um justo se levanta em oração, já acontece um rebuliço santo. Imagina o mói quando está todinho junto. Amados, quando a igreja estava ali, que começou a orar pela vida de Pedro, que eles levantavam a sua voz, rapaz, Deus mandou um anjo para chegar lá. Ele estava tão bem guardado, é ou não é verdade? Pedro estava lá, mas tinha 16 soldados lá para guardar a Pedro. Estava num local, amados, que era uma fortaleza, um lugar bem guardado. Mas Deus, amados, livrou ele e nada houve de dano para a vida dele. Então, quando a igreja de Deus se reúne, amados, coisas grandes vão começar a acontecer. Se nós queremos, amados, que o governo, ele legisle... Eita, Jesus, isso é pretérito mais do que perfeito. Quinta pessoa do singular. Se não sabe, por favor, vá perguntar à professora Nelly, que é a professora de português. Ela pode não confirmar aquilo que eu estou dizendo. Mas uma coisa que é certa, mas se o governo, nós desejamos que as leis que sejam feitas sejam em benefício para que a palavra de Deus seja pregada. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa. Vamos descruzar os braços e abrir a nossa boca. Vamos estar aqui juntos, amados, em favor uns dos outros, em favor dos nossos irmãos que estão padecendo, passando por situações difíceis. E quando nós fazemos isso, amados, as situações que o diabo levantou contra eles, que o diabo passou tanto tempo planejando, ele estava tudo organizadinho, Pedro não tinha mais para onde sair, no dia seguinte ele ser executado. Olha que felicidade que o diabo tinha, mas como é bom, amados, levarmos a tristeza para o diabo. É ou não é verdade? Como é bom, mas o diabo está dizendo, rapaz, esse já morreu, esse não tem mais jeito, ele não tem mais saída. E quando o povo de Deus se reúne, clama ao Senhor, quando ora, rapaz, Deus vai abrir portas onde não existem portas e vai mudar as situações. Mas como acontece isso? Quando o povo de Deus está aqui reunido. Quando o povo de Deus, amados, coloca o joelho no chão ou está orando em pé. Independente da forma com que você está orando, mas estando aqui juntos. Então, se você deseja, mas que a tua vida e a vida dos teus irmãos seja mudada, vem para o culto de oração. Fica na terça-feira, de 8 horas da noite. É rua Ivanice Martins da Câmara, 164, Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, no país Brasil, na América do Sul, no planeta Terra. Dessas informações, tudo para que você não erre. É por essa porta que você deve entrar. Estarmos aqui todos juntos, amados, reunidos, para poder, amados, Deus mover a sua mão e mudar as situações que estão acontecendo. Mas por que nada acontece? Porque a gente não abre a boca, a gente está em casa, olhando, sentado numa rede, empurrando com o pé na parede, achando que alguma coisa vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Nada. Mas quando o povo de Deus, amados, começa a sacudir a poeira, começa a se juntar aqui na igreja e começa a clamar ao Senhor, rapaz, vai ser uma festa santa. E Deus dizendo, anjos, vamos lá. Eita, Jesus, mano, vai falar. E a festa vai acontecer. Tu tá entendendo o que eu estou te falando? É que você olha para mim e diga, rapaz, ele tá com uma carinha tão doidinho. Não tem problema não, posso até ser meio uma carinha doidinho. Mas aquilo que eu estou falando é a verdade. E você já olhou também, que é mais outro exemplo, só por causa disso, aleluia, de Rita, eu vou dar outro exemplo.
Sabe, você já viu aquele outro, quando lá em Josué no capítulo 6, a partir do versículo 1, eles estavam lá diante da cidade de Jericó, estava Josué, o povo de Israel, todo lá acampado. E Deus, amado, chega lá e diz, olha, já entreguei Jericó, seu rei e seus valentes, não tem mais saída para ele. Então, quando o povo de Deus está reunido, amados, com um só propósito, Deus vai começar a dar as direções. Deus vai começar a dar as estratégias. Deus vai começar a mostrar, mas como nós devemos fazer. E aonde é que isso acontece? Assistindo novela, porque já tem o nó, né, já para amarrar direitinho, e a vela para enterrar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Mas uma coisa que é certa, mas assistindo a novela não vai te levar a canto nenhum. Não é diante das dificuldades, quando você estiver diante dos problemas, você vai lá estar gritando, Tony Ramos, Cláudia Raia. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Mas quando você tem intimidade para com Deus, junto com os seus irmãos, e você fala no nome de Jesus, rapaz, coisas grandes vão acontecer. E estava lá Josué, amados, diante daquelas muralhas, diante de toda aquela fortaleza, e Deus dando a estratégia. Então vem para a igreja, vem congregar. Aleluia. Não tem aquele teto que você passou tanto tempo sem usar? Rapaz, ajeita ele, vem para a igreja parecido que nem o pastor. Um dia até me perguntaram, por que tu vai para a igreja de paletó? Se eu fosse falar com a presidenta, com que roupa eu ia? Com a pior que tinha, não era com um short rasgado, não era com a camisa de algum time, né, toda velha, ia desse jeito, de sandália havaiana. A gente não botava a melhor roupa. E por que quando a gente vai para a igreja cultuar a Deus, eu preciso vestir qualquer coisa assim? Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, não é a roupa que vai fazer a diferença. Eu sei disso. Mas se eu vou vir, mas para cultuar ele, por que também eu não posso botar também a melhor roupa? Tu entende isso que eu te falo? Então, amados, nós podemos, amados, e sermos aquilo que Deus nos chamou para a gente ser. De estarmos aqui, recebendo as direções da parte de Deus para a tua vida. Porque você, às vezes, não sabe o que fazer com o teu marido, no teu trabalho, com os teus filhos. Mas quando vimos para cá, estamos aqui juntos, Deus traz a direção certa. Porque uma palavra vinda da parte de Deus, amados, muda a nossa vida para sempre. Então, amados, quando eu estou aqui, Deus vai dizer, filho, apenas chega em casa e começa a adorar a mim. Aí você olha e diz, rapaz, eu vou fazer isso. Do mesmo jeito que o povo estava lá diante das muralhas, amados, eles fizeram o que Deus mandou fazer. E no dia que eles gritaram, não pensa que eles passaram lá aqueles dias sem escovar os dentes, aí quando deram aquele grito, aquele bafo de onça que derrubou aquela muralha, que não foi. Tu está entendendo o que eu te falo? Mas se você olhar, amados, as estratégias vêm. E vem também por aquele que está na liderança. Porque Josué estava dizendo lá para todo aquele exército e disse, olha, quando vocês estiverem arrodeando, está lá em Josué capítulo 6, versículo 10. Pode ler na tua casa. Ou quiser até olhar aqui. Sabe, amados, lá o que é que tem dizendo? Dizendo que quando eles estiverem arrodeando, eles não falem nada. Até a hora que Josué disse que gritai. E eles iam dar um grande brado. Mas sabe por que ele estava fazendo isso? Porque nós temos a tendência, mas de começarmos a reclamar, de murmurar. E estava lá o exército arrodeando as muralhas. Faz de conta que isso aqui é as muralhas de Jericó. E eles arrodeando as muralhas, dizendo, mas rapaz, não é possível um negócio desse. Josué está vendo que a gente é homem de guerra, preparado para tudo isso. E a gente está aqui feito um bando de pateta arrodeando esse muro. E agora ele está pensando que o quê? Quando a gente grita, esse negócio vai cair, é? Mas, como diz lá em Campina Grande, mas pia mesmo. Isso não cai de jeito nenhum, menino. Isso passado foi tempo construindo para ele querer aqui a gente fazer um negócio desse. Mas está aqui a gente no sol quente, em vez de estar em casa, lá na praia de Tambaú, tomando uma água de coco, olhando minha esposa, passeando na praia, está eu aqui, feito um bobó carrudinho nessa muralha. E é isso que muitas vezes acontece. Mas quando nós vamos para a igreja, além de recebermos direções da parte de Deus, os homens de Deus que são inspirados também trazem direções para a nossa vida. Quantas vezes, amados, a gente já falou aqui, rapaz, não murmura não,
que murmuração não enche pneu. É ou não é? É ou não é, irmão? Se você já está com o pneu furado, para que chutar o pneu? Ele não vai sair do canto. Você vai quebrar o pé. Mas quando nós começamos, amados, a cantar louvores ao Senhor, e você pega o macaco, o triângulo, vai lá e troca o pneu, as coisas vão começar a acontecer. Então não reclama. Mas isso acontece aonde? Na igreja, no ajuntamento, quando estamos todos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Amém, amados? Abre comigo também lá em Salmos, no capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, amados. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nos mostra, amados, Salmos capítulo 1, versículo 1, que mostra aqui que ele está mostrando ao contrário, que é uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é bem-aventurada, é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, amados, eu tenho uma versão King James, nordestina, que diz mesmo assim, só, a bênção do sujeito que como piões segue o conselho dos justos, né, mas menino, como caminho de roça, tá entendendo? Ele é influenciado pelo andar dos santos. E que puxa o tamborete e se assenta no meio dos móis dos adoradores. Né? Isso aqui tudinho, amados, está na Bíblia King James, na versão nordestina, que foi escrito por pastor Eduardo, né, capítulo 1, versículo 5, para a igreja de João Pessoa, que mostra, amados, que se você não fizer aquilo que está escrito aqui nessa palavra, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, a tua vida vai ser mais do que feliz. E se você, amado, está aqui junto com os santos, cultuando a Deus, então coisas grandes vão acontecer na tua vida. Você vai ser ricamente abençoado. Então, se você deseja a bênção do Senhor, amados, aonde é que você vai também receber essa bênção? Como alguns dizem, vai ser aqui no nosso meio também. Não fique com raiva de mim, não, porque eu sou de Campina Grande e eu também uso essa linguagem. Tá certo, amados? Isso não é feio, não. Eu sei que algumas pessoas olham e dizem assim, ele está zombando da minha terra. Tá, não, eu sou de lá também. Tá certo? Agora, uma coisa que é certa, amados, se a gente vem para a igreja, nós somos abençoados pelo Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 133, a partir do versículo 1 até o versículo 3, nos mostra, amados, que é bom que os irmãos eles vivam em união. É ou não é verdade? E lá no finalzinho do versículo 3, nos mostra, amados, que é ali que Deus derrama a sua bênção e vida. É ou não é? Então será, amados, aonde que eu vou receber essa bênção? Quando eu estou aqui em unidade. Quando eu estou aqui em comunhão com os meus irmãos. Quando eu estou aqui junto contigo e comigo. Se você olhar esse versículo, ele mostra o caminho para que você tenha a vitória, para que você tenha uma vida feliz. E é interessante, amados, quando você já assistiu um jogo que já tinha terminado, já tinha passado, e você estava assistindo aqui a reprise do jogo. Quando você jogo de vôlei, de futebol, quando se você já assistiu, por favor, levante sua mão, não tenha vergonha não. Ninguém vai olhar se você está usando Rexona ou coisa parecida. Né? Então, uma coisa, quando você vai assistir novamente, você já sabe do resultado, não é verdade? É ou não é, irmão? Você já sabe como terminou, o Brasil ganhou de 3-0. E você está lá, mas mesmo que o Brasil está no sufoco, mas você está em paz, está sossegado, porque o resultado você já tem. E a Bíblia, mas ela funciona dessa mesmo jeito. A Bíblia, o Senhor, ele já nos mostra com antecedência qual é o resultado do nosso jogo. Quando você entende, amados, que a Bíblia nos diz que nós devemos viver em comunhão uns com os outros e em unidade,
Então você vai entender que quando você tem esses dois pré-requisitos, a tua vida vai ser uma vida de bênção e de felicidade sobre essa terra. Então, se você achava, amados, que poder vir para a igreja e ficar falando mal do irmão ou da irmã, isso ia surtir algum resultado, vai surtir sim, mas de pior para a tua vida. Mas se nós estamos aqui juntos, unidos com um só propósito, em unidade, dando as mãos uns para os outros, levantando, exortando, chegando junto, dizendo, é isso mesmo, Rita, você vai conseguir. Continue, Rita, persevera. Deus é contigo. Aonde você for, Deus vai com você. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Deus, Ele é contigo. Mas eu começo a viver em união e andar junto com as pessoas da igreja, mas também em unidade. Não brigando, não discutindo, não ficando com inveja. Não dizendo, rapaz, eu queria ter um cabelo igual ao do pastor. Aleluia. Não assanha. Ele dorme e acorda e já fica do mesmo jeito. Aleluia. Eu acho que é a única pessoa que tem aqui é a Rita, esse cabelo. Ela dorme e acorda e não assanha. Eu não entendo um negócio desse. E outro final de ano desse, ela chegou lá em casa aí mostrando o cabelo, né? Disse, Rita, pelo amor de Deus, tu foi pra onde? Ela disse, cabeleireiro, olha só como ficou. Ela disse, tu pagou quanto lá, Rita? Aí ela disse lá o valor, disse, Rita, volta lá, Rita, vai pegar teu dinheiro de volta, porque não adiantou, teu cabelo já é bom. Não adiantou nada, ficou do mesmo jeito. Aleluia. Ela não tá com o olhar assim, dizendo, quando eu chegar em casa eu te pego. Jesus me ama, viu, Rita? Você não vai fazer isso, não. E uma coisa, amados, que é certa, a gente não vem para a igreja para ficar olhando como é que as pessoas se vestem e tudo mais. Vamos vir bem vestidos? Podemos vir, devemos vir. Mas a gente não vem para ter inveja de olhar se o sapato que a irmã está usando é sapato de crocodilo, se combina com a cor da Xuxa que ela usa no cabelo. Rapaz, a gente não está aqui para isso, não, mas a gente está aqui para cultuar o Senhor. E se a gente vive assim, não olhando para as pessoas de cima a baixo, assim, por cima do ombro, para ver qual tipo de roupa se combina ou não combina, rapaz, a gente vem para cá é para cultuar a Deus mesmo. Para chegarmos aqui, amados, e dizermos o quanto Ele é importante para nós. E a gente, amados, quando faz isso, que a gente vive em unidade e está andando também em comunhão, o Senhor diz o que lá em Salmos capítulo 133? Deixa eu só ler aqui para vocês. Diz assim, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, se já quer ter a receita de bolo já pronta e que é uma receita de sucesso, siga aquilo que Deus diz, viva em comunhão com os irmãos e também em unidade. Mas para encerrar, amados, eu queria que você abrisse também lá em Salmos, no capítulo 22. Salmos capítulo 22. No versículo 3, Salmos 22, versículo 3, que diz assim, amados. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E eu queria que você abrisse também outra passagem, nós vamos juntar essas duas passagens, tá certo? A primeira, em Salmos capítulo 22, versículo 3, diz assim, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E abre comigo também lá em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus na casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Então, amados, quando nós juntamos esses dois versículos, nós vamos ter um entendimento melhor de algo que Deus quer ainda para encerrar essa parte, de podermos ter essa comunhão, essa unidade na igreja. Nós, quando estamos juntos, amados, cantando louvores ao Senhor,
né? Aí Deus é entronizado naquele lugar. Não é verdade? Não é verdade, irmão? O trono de Deus está ali. Ele é entronizado no nosso meio, né? E é algo que é interessante, que se você vai ver que se a presença do Senhor está ali, Ele está entronizado no nosso meio, porque estamos aqui juntos cantando louvores a Ele. Amados, se nós juntarmos com 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, que nos mostra que aonde estava a arca da aliança, na casa de Obed-edom, e lá, por causa que a arca estava lá, a casa dele foi abençoada, como também os seus bens, né? Porque durante os 3 meses que a arca passou lá, rapaz, ele prosperou. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus que estava lá. Então, se eu juntar um versículo com o outro, vou chegar à seguinte conclusão. Se eu estou junto com os meus irmãos adorando a Deus, Deus é entronizado naquele lugar. E aonde está a presença de Deus, como no Antigo Testamento não era na Arca da Aliança, hoje ele não está mais na Arca, ele está dentro de nós. E quando nós estamos reunidos cantando louvores, ele é entronizado. Aí o que é que acontece? Se ele está ali presente, e se na casa de Obed-edom aconteceu aquela bênção, então quer dizer também que na minha vida eu vou ser abençoado, porque eu estou adorando ao Senhor, e Ele está sendo entronizado na minha vida e na vida dos meus irmãos. É isso mesmo. Se você deseja, amados, que a tua vida seja uma vida feliz, então largue a ideia, amados, de que não vir para a igreja é um bom negócio. Comece a vir, amados, e comece realmente a desprender-se de tudo aquilo que estava tentando te segurar em casa. E venha junto com os irmãos e de coração comece a cantar louvores ao Senhor. E você vai ver, amados, o trono de Deus chegando aqui, sendo entronizado no nosso meio, e a bênção sendo derramada sobre a nossa vida, de uma maneira, amados, a qual o mundo lá fora vai ver que eu e você é ricamente abençoado. Que mesmo que você não queira, mesmo que você não quisesse, mas Deus, amados, é Deus de presentes inesperados. Deus, amados, Ele vai fazer você prosperar. Vê que no teu trabalho não entrava ninguém, nem barata por debaixo da porta. Rapaz, vai chegar de mói lá no teu trabalho. Vai ser de ônibus. E só parando lá, abrindo a porta. Gostou do barulho do efeito especial da porta? E veja aquele povo tudo descendo lá. Por causa de quê, amados? Que você tem um coração grato ao Senhor. Você sabe que em vez de estar em casa, sem fazer nada, você veio para a igreja, congregar junto com os teus irmãos, levantou mãos santas, cantou ao Senhor, e o que aconteceu? Deus te abençoou. Agora, na casa de Abinadab, como alguns estudiosos diz que a arca passou durante 20 anos lá, mas sabe o que aconteceu lá? Nada. E por que que na casa de Obed-edom aconteceu? Por causa que ele tinha cuidado, ele amava a presença do Senhor. Então a intenção do meu coração vai fazer toda a diferença. Se eu venho para a igreja com a intenção certa de cultuar a Deus, meu irmão, eu vou sair daqui totalmente edificado. A minha vida vai ser um pipoco. Tem que traduzir, não é verdade? Vai explodir. Não, mas pipoco é que tua vida vai ser um sucesso. Coisa linda da mamãe. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus foi com a tua cara. Se Deus tivesse uma carteira, tua foto estava lá. Ele abria assim, olhava e disse, esse é meu filho amado. Olha como ele é lindo. E esse novo corte de cabelo dele? Anjos, por favor, venham aqui. Olha só. Aleluia. Isso é só comigo? É com você também. Se Deus tivesse uma geladeira, tua foto estava lá também estampada. Ele chegava lá na geladeira, você olhando para você. Eita, tá aqui a minha filha. Forte. Deixa eu dizer de novo, porque eu acho que as irmãs não entenderam, não. Forte. Quem é essa pessoa? É você. Então, amados, eu não estou ensinando receita de bolo para que seja algo automático. Chega aqui, levanta a mão, canta e pronto. Acontece. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que a intenção do teu coração vai fazer a diferença. Se você vem congregar com a intenção certa, com a motivação certa no teu coração, tu vai ver o que vai acontecer.
E tu vai chegar assim pra mim e dizer, pastor, que coisa interessante, mesmo que tu tenha essa carinha de doidinho. Não é cara mais de bebê não, agora ficou cara de doidinho depois que cortou o cabelo. Mesmo com essa carinha, mas pastor, não é que tu tinha razão? E eu vou olhar pra você, vou dar um sorriso no canto dos lábios e vou dizer, rapaz, eu já sabia que eu tinha razão. Então, amados, cadê o pessoal do louvor? Já é porque eu combinei com eles. Quando eu pensar, já é para ele estar aqui na frente já. É. Rapaz, demoraram. Meu Deus do céu. Deus é bom, amém, amados? E, amados, nesse momento, se desprende de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Esquece, amados, o teu dia de amanhã. Mas uma coisa que eu te peço, se liga naquele hino que nós vamos cantar agora. Esse último que nós cantamos agora antes de ministrar a palavra. E quando a gente está aqui, amados, todos juntos, levantando uma só voz, sabe, que nós podemos ver através da palavra, né? Que Deus ele é entronizado no nosso meio. E Ele deseja, amados, ser adorado a cada momento da nossa vida. Então, nesse momento, por favor, vamos ficar todos de pé.